contra a Umbrella e eu prometi a você uma resposta. Assim que o T-Vírus foi liberado, um arquivo secreto foi copiado ao meu streaming de dados. Era uma gravação de uma reunião do alto comando da Umbrella. Ocorrida 17 meses antes do surto viral. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. It's really a purpose-driven company, and I think that it's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years, and one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. So it's really a purpose-driven company. I think that it's really a fulfillment of a dream that we had together with my leadership team when we started in 19. The first week we met in January of 19 in California and to set up the goals for the next 5 years, and one of them was by 2023 we will reduce the number of people in the world by 50%. I think today this dream is becoming reality. So it's... Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Sendo hoje, domingo muito tenso na Europa e também nos Estados Unidos, porque o presidente Vladimir Putin colocou as forças nucleares do país em alerta. Num discurso televisionado, a TV estatal russa transmitiu, Putin ordenou que o comando militar coloque todas as forças de deterrência, o que inclui, gente, armamento nuclear em alerta alto. O que Putin diz? Ele diz que considerou agressivas declarações da OTAN. De novo, eu chamo a atenção para isso porque ele reage com a ameaça de arma nuclear. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. São 4.500 ogivas nucleares na Rússia. E é esse arsenal que o presidente russo colocou em alerta. No Ocidente, os Estados Unidos reagiram a essa ameaça, de Putin de colocar em ativação as armas nucleares. Num comunicado, a Casa Branca taxou essa atitude como mais um passo desnecessário. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura, isso é fato. Para combater a fome, a Coreia do Norte pediu à população que coma menos. Vamos agora com a correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Olá, Silvia. O regime já estipulou uma data para a situação se regularizar? Olá, Celso. De acordo com a agência estatal, o governo fala em pelo menos 4 anos de escassez de alimentos. O conflito tem feito o mundo todo se preocupar com a crise global de alimentos.
outra questão do governo, diz Zelensky, é que há falta de alimentos em várias regiões. As exportações de carne, sal, açúcar, milho e outros alimentos estão proibidas até o final do ano. Um dos desdobramentos da guerra na Ucrânia envolve diretamente a produção global de alimentos. Juntos, a Rússia e a Ucrânia respondem por cerca de 1/3 das exportações mundiais de trigo e cevada. Os ucranianos respondem pela 5ª maior exportação de trigo do mundo, com uma participação de 10% no mercado global, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é: esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo. Mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme, em segurança. Nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. E como você pretende realizar isso? Nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus.
liberaram de propósito. Quando essa gravação foi carregada em meu streaming de dados, gerou um grave conflito em minha programação. Servir a Umbrella Corporation, mas eu também fui programada para valorizar a vida humana. O Dr. Isaacs permitiu que o vírus escapasse. Ele assassinou mais de 7 bilhões de pessoas. I watch CNN, I watch Fox, I watch CBS, and in this case, there's a lot of things not being said. This is just the essential nature of Chinese communism. Chinese communism is evil. Every person it harms is directly attributable to the Chinese Communist Party. Onde é que começou esse vírus? Parece uma questão boba, não é. Está, na verdade, se transformando numa, eu vou arriscar, numa crise internacional. Joe Biden, o presidente americano, deu um prazo de 90 dias para que as agências de inteligência do país dele, dos Estados Unidos, apresentem um relatório definitivo sobre as origens do vírus. O governo pretende se aliar a outros parceiros internacionais, o governo americano, para pressionar a China a entregar os dados que tem sobre o início da pandemia. As ameaças nucleares e as mudanças climáticas representam fortes riscos ao planeta e o simbólico relógio do juízo final se mantém marcando 3 minutos para a meia-noite. O relógio serve como uma metáfora para determinar o quanto a humanidade se encontra perto de destruir o planeta. A decisão de acertar ou não o relógio é tomada por um grupo de cientistas e intelectuais, inclusive 16 ganhadores do Prêmio Nobel. Ano passado foi ajustado para mais perto da meia-noite, o que indica mais perto do fim. Esse ano não houve alteração, mas isso não significa uma boa notícia. O relógio permanece o mais próximo que já esteve da meia-noite nos últimos 20 anos. Apesar de algumas notícias positivas, como o acordo nuclear com o Irã, as tensões nucleares entre os Estados Unidos e a Rússia têm crescido, a situação na Coreia do Norte se tornou mais aguda e as tensões entre o Paquistão e a Índia continuam elevadas. O cosmólogo Lawrence Krauss disse também que a luta contra a mudança climática mal começou e não está claro se as nações do mundo estão prontas para fazer as escolhas difíceis que serão necessárias para estabilizar o clima e evitar possíveis desastres ambientais. O relógio do juízo final foi criado em 1947 e já foi ajustado 18 vezes. Em 1953 chegou a marcar 2 minutos para a meia-noite. A última vez que marcou 3 minutos para a meia-noite foi em 1983, quando a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética estava no auge. E olha, cientistas americanos adiantaram um relógio criado para representar o risco do fim do mundo. Os ponteiros são ajustados de acordo com acontecimentos que podem ameaçar a humanidade. Quem explica pra gente essa história é o nosso correspondente Jorge Pontual. O relógio do fim do mundo é simbólico. Um jeito que um grupo de cientistas americanos achou para dar um alerta. Não quer dizer que faltem 2 minutos para o mundo acabar, e sim que o risco de uma catástrofe aumentou. O relógio estreou em 1947, na época da Guerra Fria, entre as duas potências nucleares da época, Estados Unidos e União Soviética. Os cientistas escolheram, para indicar que o risco de guerra nuclear era alto, a marca de 7 minutos para meia-noite, sendo meia-noite o fim do mundo.
Em 1953, quando as duas potências passaram a ter a bomba H de hidrogênio muito mais destrutiva, o relógio pulou para 2 minutos antes da meia-noite. Em 1962, na crise dos mísseis soviéticos em Cuba, foi quando se esteve mais perto de uma guerra nuclear. Mas o presidente americano John Kennedy e o premier soviético Nikita Khrushchev superaram a crise e chegaram a um acordo para proibir os testes com armas nucleares. Por isso, em 1963, o risco de guerra diminuiu e o ponteiro recuou para 12 minutos antes da meia-noite. Em 1998, Índia e Paquistão, antigos inimigos, testaram armas nucleares. O relógio avançou para 9 minutos para meia-noite. Em 2015, um novo fator passou a pesar nas previsões: a mudança climática, que ameaça a civilização. O relógio foi para 3 minutos antes da meia-noite. No ano passado, depois da eleição de Donald Trump, o risco de guerra nuclear cresceu. O ponteiro chegou mais perto, 2 minutos e meio para meia-noite. Agora, com o agravamento da rivalidade entre Trump e o norte-coreano Kim Jong-un e o abandono do acordo do clima pelos Estados Unidos, o relógio foi para 2 minutos antes da meia-noite, o maior risco desde 1953. Há profecias de que Israel, recuperando Jerusalém, vai reconstruir o Templo de Salomão, e isso vai precipitar, é a condição necessária para a volta de Jesus Cristo e para o fim dos tempos, ou seja, é uma visão apocalíptica. Eles estão caminhando para o apocalipse, achando que eles, esses cristãos mais fundamentalistas, vão ser salvos, enquanto nós, que não somos assim tão radicais, vamos ficar para trás. É uma maluquice, né?